O assunto da nossa aula hoje é trabalho de uma força elétrica. A gente vai fazer as deduções em cima de um campo elétrico uniforme apenas por uma questão de ficar mais simples de enxergar e de entender, tá bom? Imagina que você tenha uma carga e imagina que você coloque uma carga positiva aqui nesse campo elétrico, certo? É natural que essa carga vai fazer um movimento nesta direção, certo? Vai surgir uma força, a gente viu isso nas nossas últimas aulas lá de Física 2, né? Uma força que é igual a E vezes Q. Se eu colocar uma carga negativa aqui, a força vai ter o mesmo módulo, que vai ser E vezes Q, porém essa força é para o outro lado, certo? De maneira que eu soltando uma carga positiva, ela vai fazer um movimento espontâneo na direção do meu campo elétrico, certo? Então imagina agora que eu defina isso. Eu coloco um ponto A aqui e eu coloco um ponto B ali. E solto uma carga Q do ponto A, certo? Ela vai executar um trabalho para ir de A até B. Esse trabalho ele vai ser dado da seguinte maneira: o trabalho para ir de A até B, ele vai ser dado por força vezes a distância que tem de A até B. Tudo bem? Isso é considerando o seguinte: a fórmula original do trabalho é força vezes distância vezes o cosseno de θ. Só que como a gente está trabalhando aqui, ó, paralelo, o cosseno de θ é 1. Então, por isso a gente não vai colocar mais esse cosseno, certo? Como a gente está falando em força elétrica, o trabalho para ir de A até B, ele vai ser E vezes Q vezes a distância de A até B. Tudo bem? Certo? E aqui, pessoal, quando eu uso essa fórmula neste formato, eu preciso usar a física para falar, né? Só vamos supor que neste caso a minha carga fosse positiva, então ok, eu sei que esse movimento é espontâneo, ok? Mas existe uma maneira da gente trabalhar isso e deixar a própria física, as contas que a gente fizer, me explicar o que está acontecendo. Que é o seguinte: eu pego lá a fórmula, trabalho, ponho o Q na frente e deixo E vezes a distância de A e B. Isso aqui, pessoal, a gente vai chamar de U, certo? O que é U? U, ele vai ser mais para frente, quando a gente entrar na apostila 2, em eletrodinâmica, ele vai ser aquilo que a gente chama de tensão, tá? Ele vai ser aquilo que a gente chama de DDP, ou seja, é uma diferença de potencial, tá? A gente chama de U. Então, eu posso trabalhar essa fórmula da seguinte maneira: trabalho é igual a Q vezes U, ok? Porém, pessoal, tem algo extremamente importante que a gente precisa entender aqui. Vem aqui comigo. Imagina que eu tenha o ponto A aqui, eu tenho o ponto B aqui. Essa tensão, essa diferença de potencial, ela só faz sentido se houver uma diferença, porque vai existir o potencial no ponto B e vai existir o potencial no ponto A, certo? A diferença entre A e B é a diferença, a subtração, certo? Porém, a gente vai fazer o seguinte: o trabalho para uma carga ir de A até B, ela vai ser dada por Q VA menos VB. Ou seja, o potencial elétrico do ponto A menos o potencial elétrico do ponto B. Quando eu faço isso, eu deixo a própria matemática me dar a resposta. Eu coloco o sinal da carga aqui, eu coloco os valores dos potenciais que o exercício me der e deixo isso acontecer. Se der um trabalho positivo, configura
um movimento espontâneo. Se der um trabalho negativo, vai me configurar um movimento forçado. Tudo bem? Então, isso é extremamente importante. Você joga, e isso vai depender também, tá, do que o exercício me dá. Tem exercício que vai me dar direto o U, que já é a DDP. Ele já me fala a diferença de potencial entre os pontos A e B, e ele me dá direto o U. E tem exercício que vai me dar os potenciais de A e de B, certo? E aí existe o seguinte: imagina que você tenha um ponto A, um ponto B e um ponto C aqui, certo? O trabalho para o meu corpo ir de A até B, tá? Ele vai ser, deixa eu colocar setinhas aqui do campo elétrico, que VA menos VB, mesma coisa que você já viu. Agora, lembra aqui, ó, da fórmula que ficou aqui, do cosseno do ângulo θ. A força elétrica, ela vai ser sempre na direção do campo, certo? Ela pode ser no mesmo sentido ou sentido oposto, até aí tudo bem, mas é na direção do campo, certo? Então, se eu tentar trazer uma carga de A até C, o trabalho para ir de A a C é igual a 0. Então, não existe trabalho quando você está indo na perpendicular, certo? E isso vai fazer com que aconteça o quê? Tá vendo que eu tracei duas paralelas aqui e perpendiculares ao campo elétrico? Para uma carga que viajar de A até B, a força elétrica vai executar um trabalho, caso ela faça esse caminho. Porém, se ela fizer esse caminho, ou se ela fizer esse caminho, o trabalho da força elétrica é o mesmo, porque o trabalho da força elétrica independe do caminho, certo? E eu mostrei para vocês aqui, né, que E vezes D é U, então a gente precisa fixar essa fórmula, tá? Porque ela é uma fórmula super importante. Então, quais são as fórmulas mais importantes dessa aula, tá? Que o trabalho para ir de A até B, ele vai ser Q VA menos VB, ok? E dizer que o U é E vezes D, ou seja, tá? É o campo elétrico vezes a distância percorrida. Isso vai funcionar em várias maneiras diferentes, tá? Várias. Quais vão ser elas? Se eu tô num campo elétrico uniforme, vamos lá, desenhar aqui, ó, um campo elétrico uniforme, tá? E eu tenho uma carga que vai viajar de A até B, a DDP, a diferença de potencial entre A e B, ela vai estar pelo campo elétrico vezes a distância, ok? Isso é importante, tá? Eu tenho esta distância aqui, então a DDP, ou seja, o U, ele vai ser E vezes a distância entre os pontos, ok? Se o exercício me dá, vamos supor, tem um exercício de vocês que ele me dá, tem uma determinada distância, ele me dá um valor de U. Aí, se ele pegar uma outra distância menor ou maior, qual vai ser o novo valor de U? Você passa pelo campo elétrico e calcula um novo valor. Porém, aqui você precisa analisar sentido, valor de carga, tudo para saber, né? Se eu jogo uma carga positiva, ela vai sofrer força na direção do campo elétrico. Se eu jogo uma carga negativa, ela vai sofrer força na direção contrária. Se ela fizer o movimento oposto disso, o trabalho da força elétrica é um trabalho forçado, portanto é um trabalho negativo, certo? E eu posso sempre dizer que o U é o módulo de VA menos VB, tá? Porque eu tenho que falar
que o U é o módulo, porque vai ser sempre o maior menos o menor. Porque quando eu falo em U, eu não vou falar nele negativo nessas fórmulas aqui, tá? Pode ser que o resultado da DDP seja negativo, sim, por uma questão, estou executando um trabalho de A para B. Se for um movimento forçado, por exemplo, né, aí pode dar negativo esse valor aqui na hora de fazer a conta, ok? Mas aí, entenda uma coisa extremamente importante. Você pode fazer isso de duas maneiras. Você tendo os valores de VA e VB, você vai fazer a conta e vai deixar o sinal falar para mim o que está acontecendo. Você tendo direto o U, você vai fazer a conta e vai usar a física para falar para mim o que está acontecendo, tá bom?